Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros, ainda, que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma árvore majestosa, com raízes profundas, tronco robusto e galhos que se estendem para o céu. Agora, imaginem essa mesma árvore enfrentando uma tempestade feroz. Os ventos uivam, a chuva açoita, os raios iluminam o céu escuro. Mas a árvore permanece firme, inabalável. Esta imagem de força e resiliência em meio à adversidade captura a essência das leituras de hoje, que nos desafiam a refletir sobre a natureza de nossa fé e nosso compromisso com Cristo. Na primeira leitura, o profeta Isaías nos apresenta a figura do servo sofredor, uma prefiguração poderosa de Cristo. Ofereci as costas àqueles que me fustigavam, e as faces aos que me arrancavam a barba.
Não desviei o rosto dos que me ultrajavam e cuspiam. Que imagem de coragem e determinação! O servo não apenas aceita o sofrimento, mas o enfrenta de frente, com uma confiança inabalável em Deus. O Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra. Esta não é uma resignação passiva, mas uma resistência ativa, enraizada em uma fé profunda. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos situações que nos fazem querer recuar, desviar o rosto, fugir? O medo da rejeição, o peso das responsabilidades, a dor da perda. Todos estes podem nos tentar a nos esconder, a nos proteger. Mas Isaías nos mostra um caminho diferente. Enfrentar nossos desafios de frente, confiando que Deus está conosco em cada passo do caminho. Esta confiança não é uma negação ingênua da realidade do sofrimento. É uma afirmação poderosa de que, mesmo no meio da dor, Deus está presente e ativo. Quem é meu adversário? Aproxime-se. O Senhor Deus é meu auxiliador. Quem ousará condenar-me? Que declaração ousada de fé! Mas como essa fé se manifesta em nossas vidas diárias? É aqui que a carta de Tiago nos oferece uma perspectiva crucial. De que adianta alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Tiago nos desafia a considerar a natureza prática de nossa fé. Não é suficiente professar crenças. Nossa fé deve se manifestar em ações concretas. Tiago usa um exemplo poderoso. Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Esta passagem deve nos fazer parar e refletir. Quantas vezes oferecemos palavras vazias em vez de ajuda prática? Quantas vezes nossa fé permanece no nível de crença intelectual sem se traduzir em ação compassiva? Tiago não está negando a importância da fé. Pelo contrário, ele está nos mostrando que a verdadeira fé, a fé viva, sempre se manifesta em obras de amor e serviço. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Nossa fé e nossas obras não são opostas, mas duas faces da mesma moeda, inseparáveis e mutuamente reforçadoras. E é aqui que chegamos ao cerne do Evangelho de hoje. Jesus pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E depois, mais diretamente: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta não é uma pergunta de curiosidade casual. É um convite à autodescoberta, um chamado à definição de nossa identidade em relação a Cristo. Pedro responde com uma declaração poderosa: tu és o Cristo. Mas observe a reação de Jesus. Ele não elogia Pedro por sua perspicácia teológica. Em vez disso, ele imediatamente começa a ensinar sobre o sofrimento que o aguarda. Era necessário que o Filho do Homem sofresse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e depois de 3 dias ressuscitasse. Esta é uma virada surpreendente na narrativa. No momento em que os discípulos finalmente reconhecem Jesus como Messias, ele lhes apresenta uma imagem de Messias que desafia todas as suas expectativas. Não um conquistador político ou um rei poderoso, mas um servo sofredor, ecoando a profecia de Isaías. A reação de Pedro é compreensível. Ele repreende Jesus, incapaz de reconciliar sua visão de Messias com esta imagem de sofrimento e rejeição. Mas a resposta de Jesus é cortante: vai-te, Satanás, porque não tens em mente as coisas de Deus, mas as dos homens. Este é um momento crucial não apenas para Pedro, mas para todos nós. Quantas vezes nossa visão de fé, de discipulado, de vida cristã, está mais alinhada com as expectativas humanas do que com os caminhos de Deus? Quantas vezes buscamos um cristianismo confortável, livre de desafios e sacrifícios? Jesus então apresenta o paradoxo central do discipulado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Este é o cerne da mensagem de hoje. A verdadeira fé, a fé que Tiago descreve como viva e ativa,
A fé que Isaías demonstra como inabalável diante da adversidade é uma fé que nos leva a uma entrega total a Cristo e sua missão. Tomar nossa cruz não significa buscar o sofrimento por si só. Significa estar dispostos a enfrentar as dificuldades, os desafios e até mesmo a rejeição que podem vir quando vivemos autenticamente nossa fé. Significa alinhar nossas prioridades com as de Deus, mesmo quando isso vai contra a corrente da cultura ao nosso redor. Negar a si mesmo não é uma negação de nosso valor ou identidade. É uma reorientação de nossa vida, colocando Cristo no centro, permitindo que sua vontade molde nossas decisões e ações. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos desafiados a examinar a natureza de nossa fé. É uma fé que permanece firme diante da adversidade, como o servo sofredor de Isaías. É uma fé que se manifesta em obras concretas de amor e serviço, como Tiago nos exorta. É uma fé disposta a tomar a cruz e seguir Cristo, mesmo quando o caminho é difícil. Que possamos, como aquela árvore majestosa, ter raízes profundas na graça de Deus, um tronco forte de convicção inabalável, e galhos que se estendem em obras de amor e serviço. Que nossa fé não seja apenas uma crença intelectual, mas uma força viva que transforma nossa vida e impacta o mundo ao nosso redor. E que, ao enfrentarmos as tempestades da vida, possamos permanecer firmes, confiantes no amor e no poder de Deus. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo de que seguir a Cristo, embora desafiador, é o caminho para a verdadeira vida, a vida abundante que Ele promete. Que o Espírito Santo nos fortaleça para vivermos esta fé autêntica e transformadora. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.